Bom, agora vamos falar sobre a supervisão escolar, né? O papel do supervisor. Supervisão educacional, esse é um papel do supervisor, né? Na supervisão educacional. Então vamos lá. O supervisor não é um técnico encarregado da eficiência do trabalho e muito menos um controlador de produção. Então, assim, não tenho, o papel do supervisor não é ficar ali. Deixa eu ver se ela entregou o relatório, deixa eu ver se está faltando planejamento, deixa eu ver isso, ficar cobrando, ficar monitorando o prazo de cada um. Esse não é o papel do supervisor, tá, gente? Sua função e seu papel assumem uma posição social e politicamente maior de um líder, de coordenador que estimula o grupo na compreensão contextualizada, crítica de suas ações e também de seus direitos. Então, o que eu faço como coordenador? Eu vou controlar, né? Eu vou organizar grupos, eu vou organizar encontros com a minha equipe pedagógica, eu vou organizar encontros também com os meus alunos, com o grêmio estudantil, se a empresa tiver um grêmio. Então, eu vou estar fazendo uma coordenação política. O que seria essa coordenação política? Eu vou estar trabalhando a democracia, o gerenciar a minha equipe, o gerenciar os conflitos que podem ter dentro dessa equipe, tá? Claro, dentro da perspectiva pedagógica. Etimologicamente, a palavra supervisão é composta pelo prefixo super, que significa sobre, e pelo substantivo visão, que significa ação de ver. Isso é, o significado da palavra é olhar de cima, no sentido de controlar a ação do outro. Então, a supervisão, ela tem esse olhar, quando a gente vai estudar a epistemologia da palavra. Então, na epistemologia da palavra, a supervisão realmente significa olhar de cima. Então, se eu olho de cima, é porque eu estou vigiando. Eu quero vigiar o meu todo. Só que, trazendo para a pedagogia democrática, trazendo para a gestão participativa, o supervisor a gente pode ter uma outra interpretação. Eu vou olhar de cima para poder gerenciar o que está acontecendo, ver aonde estão as falhas, aonde estão os conflitos, a fim de atuar neles, de gerenciar para que eles não se repitam, tá? Gente, erro acontece, conflitos sempre vão ter, a gente trabalha com pessoas, com seres humanos, com emoções, com sensações, com explosões, com sentimentos, então não tem como a gente não ter um conflito. Então, qual é o papel desse supervisor? É gerenciar para minimizar os conflitos, os embates, tá? Para suavizar as relações. Então, esse é o papel do supervisor na gestão democrática participativa. Qual é a sua ação? Na antiguidade, a ação do supervisor era de vigiar. Na Grécia Antiga, era de um especialista. Em Roma, era de censura. E na Idade Moderna, o inspetor de ensino, que é o vigiar e punir. Lembram desse livro? Qual é o papel da supervisão educacional? Supervisor não é fiscal de professor, tá? Então, tira isso da mente. Ele não é um delator, não é um dedo duro. Supervisor não é pombo-correio. Não estou aqui para pegar a reclamação do professor e levar para a direção. Vou trazer uma ordem de direção para ficar passando para o professor. O supervisor, ele não é um taco, né? Um tapa-buraco. Ah, faltou um professor. Joga o supervisor escolar. Ah, faltou o pedagogo no dia da reunião escolar. Joga o supervisor. O diretor faltou. Não, a gente não está aqui para tapar buracos de ninguém. A gente tem um papel, uma função específica dentro da escola. Ok? Cadê? Peraí, gente. Projeto de Lei 4.412 de 2001, no artigo 4º, ele define que compete ao supervisor educacional
coordenar, planejar, pesquisar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, controlar, acompanhar, orientar, executar e avaliar trabalhos, programas, planos, projetos, bem como prestar serviço de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar das equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes, pareceres técnicos, científicos e pedagógicos na área educacional. Bom, esse resumo aqui é só isso tudo que o supervisor vai estar fazendo, tá? Mas lembrando, gente, o supervisor também não trabalha sozinho, ele não está ali para fazer tudo sozinho, tá? Ele vai estar gerenciando, coordenando, controlando, mas por uma equipe. Então, aqui, resumidamente, todo o papel do supervisor. Então, ele vai. Só que vocês podem reparar que ele está muito mais voltado para o trabalho do dia a dia da escola, tá? Diferente do diretor, que tem que ter uma visão administrativa, financeira, além da pedagógica, da educacional, o coordenador está muito mais voltado para o trabalho pedagógico, tá? Ele não vai se meter na área financeira, na administração, ele vai estar totalmente voltado para o pedagógico, tá? Na atualidade, o supervisor é o articulador do processo pedagógico. Trabalha na explicitação do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. É o articulador entre a pedagogia da sala de aula e a pedagogia institucional, pois é o que está em questão da formação humana. Ele é um facilitador do ensino quando acolhe o professor em sua realidade, analisa e critica as contradições do cotidiano escolar e dinamiza o processo de transformação. Temos uma outra visão também do supervisor escolar. Supervisor como questionador no lugar do outro como agiria. Então, o professor está reclamando isso. Vou me colocar no lugar dele. Como que eu ia agir no lugar dele? Será que eu ia reclamar também da mesma coisa? Então, você se colocar no lugar do outro, né? A empatia, como a gente fala. Então, eu me coloco no lugar dele para saber como ele agiu. Ou eu me coloco no lugar dele para entender o porquê que ele agiu assim. Desequilibrador, provocador e incentivador. Por que desequilibrador? Porque, usando até um pouco de Sócrates, né? Que a gente vai retomando assim. Mas você começa a ver aquele murmurinho, aquele como se fosse um complô se formando para exigir algo, para reivindicar algo, para reclamar algo. Então, você tem que chegar nessa reunião, nessas pessoas e tentar desequilibrar o que elas estão falando para poder levar elas a refletir e a pensar se realmente aquilo procede, se aquilo está certo, se tem uma outra forma de ver, de pensar, de agir e de tentar achar uma solução. Tá? Aqui tem algumas referências bibliográficas que eu passo para vocês, para parte de supervisão. Eu vou estar deixando também para vocês o site aqui. Vou estar deixando para vocês um vídeo para que vocês possam assistir, tá? Com calma. É um vídeo complementar para vocês assistirem pós-aula, para poder aprofundar essa questão do supervisor, ok? Então, deixa eu encerrar aqui. Não consegui ainda. Gente, é muita tecnologia. A gente vai aprendendo ainda. Parou? Acho que parei.